Oi, gente, me chamo Bianca e eu vou falar um pouquinho da Revolução de 1930. Antes mesmo de eu começar a falar, já quero dizer a vocês que não se esqueçam de dar o joinha e não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, viu? Bom, gente, a Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe dos estados. O golpe de 1930, que depois do presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Washington Luiz era paulista e atual presidente. Só que assim, o seu governo estava tendo muitas revoltas, crises econômicas e ele estava tendo muitos problemas. Mas depois do seu mandato, ele acabou sugerindo que seu sucessor, Júlio Prestes, assumisse, né? Entendeu? Só que assim, ele estava tendo muito. Ele estava rompendo com a política do café com leite. E daí, em Minas Gerais, então formou a Aliança Liberal junto com outros estados para lutar contra o voto aberto, mudanças eleitorais e dando fim à República Oligarca. Então, sugeriram que Getúlio Vargas e o seu vice João Pessoa fossem os novos presidentes. O Getúlio Vargas fosse o novo presidente e o João Pessoa o seu vice. Mas só que assim, ocorreu um problema durante essa trajetória toda de mudanças de poder. O João Pessoa foi assassinado por problemas pessoais. Só que o Getúlio Vargas, muito esperto, inventou, pegou o assassinato do João Pessoa como estratégia para ficar sozinho no seu poder. Então ele disse às pessoas que o João Pessoa foi morto por problemas políticos. Aí, então a República de 1930 foi o golpe de Estado depois que Minas Gerais sugeriu que o Getúlio Vargas e seu vice fosse, entendeu? Comandasse o poder. Só que assim, quando o Getúlio Vargas e o João Pessoa assumiram, teve novas eleições e quem ganhou foi o Júlio Prestes. Só que após a morte de João Pessoa, culparam o Júlio Prestes. E quem acabou vencendo, claro, Getúlio Vargas. Foi aí que deu início ao governo provisório. O governo provisório era para durar temporariamente, era por pouco tempo. Só que nesse negócio todo duraram 4 anos. E qual era o objetivo do governo provisório? Era reorganizar toda a política do país. E a sua primeira ação foi a centralização do poder, ou seja, fez a retirada de todos os órgãos legislativos. Como todos sabem, estadual, federal, municipal, para ficar só ele no poder. E ele, com certeza, não muito satisfeito, pegou, como o poder era dividido entre amigos, os amigos dele, ele pegou e fez assim, os amigos que não era a favor dele, a favor do poder dele, ele retirou. Ficou realmente só os verdadeiros amigos, os que confiavam, os que ele poderia confiar para ficar dentro do poder.
Ou seja, o Getúlio Vargas era militar. E foi daí que só aumentou o número de militares. Os militares eram grandes profissionais. O Código Eleitoral de 1932 foi instituído durante o governo provisório por meio do decreto com o objetivo de reformar a legislação eleitoral existente no país. Foi a partir de então que passamos a adotar a votação secreta e a votação feminina e o sistema de representação proporcional da votação. Críticas ao Código Eleitoral de 1962 levaram em 1925 à promulgação de nosso segundo Código, a Lei nº 48, de 1935, que substituiu o primeiro sem alterar as conquistas de até então, apesar de ter vigorado por poucos anos. Em novembro de 1907, Getúlio Vargas deu início ao Estado Novo e extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os partidos políticos e suspendeu as eleições livres. O primeiro e segundo Códigos Eleitorais do Brasil estabeleceram inovações revolucionárias que foram registradas posteriormente com o Código Eleitoral de 1945. A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Com o fim da Revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição, substituindo a Constituição de 1891. Características da Constituição de 1984 foi a justiça eleitoral, o ensino primário obrigatório, alistamento militar obrigatório, salário mínimo, descanso semanal, que era para os trabalhadores, férias anuais, proibição do trabalho infantil, indenização por demissão, jornada de trabalho de 8 horas, temporária. Falar um pouco sobre o governo constitucional. Nesse segundo mandato, o governo conhecido como governo constitucional, a alteração política se deu em volta de duas ideias primordiais: o fascista e o conjunto de ideias e preceitos políticos sociais totalitários, introduzidos na Itália por Mussolini. Mussolini era um ditador fascista, para quem não sabe. E ele defendido pela ação integralista brasileira, A e B, e democrático representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL. Era favorável à reforma agrária, por conta da luta e o imperialismo e a revolução por meio de luta de classes. Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização do poder. E após a experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, utilizou-se um episódio. Era um episódio para declarar estado de sítio. Com isso, ele tomou medidas que era perseguir seus oponentes e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial, que deveria ter acontecido em 1937. Com isso, foi anunciado a outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecido como Plano de Collor-Getúlio Vargas. Anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo a partir daquele ano. Getúlio Vargas passou a governar os amplos poderes, inaugurando o chamado